Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos trazer um tema bem pertinente no dia de hoje, que é cultivando o espírito de um casamento. Como é que nós podemos ter realmente um casamento abençoado, um casamento com um só coração, um casamento com paz, com unidade? E a resposta é o tema do nosso estudo hoje, cultivando o espírito de um casamento. E é possível cultivar esse espírito. Nós estamos baseados aqui na palavra de Deus em Filipenses 2, de 1 a 4. A Bíblia diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então, aqui está falando dessa unidade entre duas pessoas. Principalmente no casamento, nós experimentamos essa dimensão. Olha o que ele diz no versículo 3: nada façais por partidarismo ou vanglória, aqui arrogância, soberba, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual aquilo que é de outro. Então Paulo está falando o segredo da alegria, o segredo da felicidade no lar, de cultivar um espírito de casamento, é que tenhais um só pensamento, que tenhais um só amor, que sejamos unidos no coração, na nossa alma, tenhamos esse mesmo espírito, um espírito de casamento, um espírito de relacionamento afetivo, amoroso, conjugal, familiar, tendo um só sentimento. Ou seja, um só coração, um só propósito, uma só missão. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto tão especial. Como é que eu e você podemos cultivar o espírito de um casamento? Você precisa aprender, querido, que Deus pode realizar seus altos propósitos através do casamento, quando tanto o marido quanto a esposa resolvem tornar-se tudo aquilo que Deus quer que eles sejam como indivíduos. Ou seja, quando cada cônjuge decide ser conforme a imagem de Jesus Cristo, a sua intimidade como casal, a unidade do casamento é gerado no Espírito. E isso pode se tornar uma realidade dentro da família. Qual é o objetivo do marido? Qual seria a oração do marido diante de Deus? Seria a seguinte: Senhor, o que é que exiges de mim como homem e marido, independente da atitude da minha esposa para contigo ou para comigo? Senhor, o que o Senhor exige de mim? Essa deve ser a oração do marido que realmente quer ganhar o coração da sua esposa e promover a unidade dentro do seio do lar. E qual é o objetivo da esposa? A oração que a esposa deveria fazer diante de Deus: Senhor, o que é que o Senhor exige de mim como mulher, como esposa, independente da atitude do meu marido para contigo, ou seja, contra Deus, com Deus, com relação a Deus, ou para comigo? O que é, Senhor, que o Senhor exige de mim? Nós vamos falar em outros vídeos um pouquinho mais sobre essas questões. Efésios 5, 21, a palavra de Deus nos diz: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Ou seja, precisamos aprender a nos relacionar. Como Paulo fala aqui, considerar o outro superior a nós mesmos. O problema da maioria das confusões no seio do lar e da família é que cada um quer dar uma de bonzão. Cada um quer ser melhor do que o outro. E o segredo na Bíblia é isso aqui: sujeitar-vos uns aos outros no temor do Senhor. Ou o versículo 4 aqui de Colossenses 2: não tenha cada um em vista aquilo que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Nada façais por vanglória ou partidarismo, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, Satanás vai querer promover o eu, o ego, inflamar o teu ego, de tal maneira que te jogue contra o outro, e que você se sinta o dono da verdade, o bonzão, a boa azul, a mulher maravilha. Não é isso. A Bíblia diz que nós temos que aprender a lidar com o outro e considerar o outro, valorizar o outro e promover sempre a unidade do casal. Então essa atitude, por parte de ambos os cônjuges, é o modo de Deus reunir duas vidas em uma unidade de espírito, uma unidade de alma e uma unidade
esse corpo, tá? Então é muito importante esses assuntos. Romanos 12, também 11, a Bíblia diz que nós não podemos ser vagarosos no cuidado, ou seja, temos que cuidar com zelo, com amor, com apreço a outra pessoa que está do nosso lado, nosso cônjuge, nosso familiar, para promover essa unidade do casal. A unidade de um casamento é, na maioria dos casos, muito difíceis. Por quê? Porque duas pessoas vivem juntos, mas cada uma delas, geralmente pela sua natureza pecaminosa, tem a tendência de tomar dois rumos independentes. Então, quando o marido tem esse objetivo independente e a mulher, a esposa, tem esse objetivo independente, essas tentativas de conseguir uma unidade são apenas temporárias. Mas se a sua união e comunicação são temporárias e a força de sua independência os atrai de volta a esse relacionamento acaba se tornando egocêntrico, ou seja, o ego, o eu inflamado, acaba se tornando o centro da relação, e não Deus, muito menos Jesus, muito menos a humildade, muito menos a unidade do lar e da família. Então é essencial, presta atenção, que o marido e a esposa se tornem cuidadosos quanto àquilo que fazem, quanto àquilo que dizem, seja consciente ou inconsciente, para não ferir o espírito um do outro. É muito triste quando se fere o espírito da outra pessoa, né? Se cai a credibilidade e acaba destruindo, ferindo o coração alheio. Você precisa entender, você que é casado, você que tem uma relação conjugal com alguém, tudo aquilo que você faz para destruir, para prejudicar o outro, aquilo vai respingar em você. É igual apertar uma bomba nuclear de autodestruição. Você acha que está se dando bem apertando aquela bomba, ferindo, ofendendo, machucando, promovendo toda sorte de injustiças ou ofensas contra os outros. Na verdade, são créditos de iniquidade contra você mesmo. Isso vai fazer explodir a relação, o casamento, a família, vai tirar a unidade do lar, vai tirar a paz do casamento e vai respingar esse malefício sobre você mesmo. Se você semeia ofensa, você vai colher ofensa. Se você semeia desonra, você vai colher desonra. Se você semeia ferida, você vai colher uma mulher ferida, um homem ferido, alguém arrebentado do seu lado, e isso vai gerar infelicidade. Então, nós não podemos fazer isso. Temos que ser cuidadosos quanto àquilo que dizemos e fazemos, seja de maneira consciente ou inconsciente, para não ferir o espírito, o coração, a alma do outro. Então, cada cônjuge deve estar preparado para se corrigir naqueles pontos em que ele ou ela ofende o seu companheiro. Então, é necessário reconhecer erro, reconhecer falhas, assumir a responsabilidade, assumir uma atitude e essa responsabilidade adequadas em relação a essa situação em que você ofendeu o outro ou feriu a outra pessoa. É necessário pedir perdão, é necessário pedir a graça de Deus, a sabedoria ao falar com outra pessoa. E os alvos e objetivos imediatos para se cultivar essa unidade dentro do casal estão contidos no seguinte versículo, presta atenção, é o que nós lemos em Filipenses 2:2, parte B. Vivei em perfeita harmonia, vivei juntos em amor, como se tivesseis um só espírito e uma só mente. Ou seja, qual é a mente que tem que permear o casamento? A mente de Cristo. Não é a minha mente nem a mente dela, é a mente de Cristo. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 2, nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo é a mente do Espírito. É quando o Espírito Santo governa dois corações que outrora eram independentes, mas que se fundiram num casamento, se fundiram numa unidade perfeita, que podem viver essa perfeita harmonia. Claro, são pecadores, uma hora ou outra pode haver falhas, dificuldades, lutas, problemas, mas juntos em amor, como se tivessem um só espírito, uma só mente, eles vão superar, vencer e triunfar diante das dificuldades. Peça a Deus essa graça sobre você e sobre o seu cônjuge. Peça a Deus essa graça sobre a sua família. Viva em perfeita harmonia. Como diz lá Romanos 12, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Ou seja, faça todo o possível para ter paz com o outro, para ter harmonia no seu lar, na sua casa, na sua família. E vivam juntos, em amor,
como se tivesseis um só espírito e uma só mente no Senhor. Amém? Respeite a individualidade do outro, respeite as diferenças do casal, mas que as nossas diferenças nos complementem, que as nossas diferenças nos enriqueçam, porque Deus tem a sua multiforme sabedoria, muitas formas de sabedoria, muitas maneiras de agir e operar através das pessoas. Lembre-se, o outro é uma extensão de mim mesmo, o outro faz parte da mesma extensão de quem eu sou, raça humana, ser humano. O outro também é um espelho de mim mesmo. Às vezes aquilo que eu vejo de ruim no outro é um espelho daquilo de ruim que eu tenho também, porque o outro é um pecador como eu sou pecador. Então precisamos ter graça, misericórdia, paciência, pedirmos a sabedoria do outro para como lidar como casal em perfeita harmonia, a vivermos juntos em amor, como se tivéssemos um só espírito, um só coração, uma só mente no Senhor. Que Deus te capacite. Logo em seguida nós vamos falar outros vídeos sobre essas questões de família, o que Deus espera da esposa, o que o esposo espera o que a mulher espera do esposo. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Que Deus te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Lembre-se, é possível ter unidade no casamento. Se Jesus estiver reinando como centro do seu casamento, da sua família, vai haver unidade, paz e harmonia no seu lar, na sua casa. Não pode ser o eu, não pode ser o ego inflamado, não. O rei soberano do nosso lar, da nossa família, é o Senhor Jesus. Salmo 128 já diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, comerá do fruto do seu trabalho, feliz serás e tudo te irá bem. Felicidade e prosperidade habitarão os lares daqueles que serão bem-aventurados, porque andam com o Senhor, porque andam na justiça do reino de Deus. Amém? Deus te abençoe, que a graça e a paz venham sobre a tua vida, o teu lar, a tua família, em nome de Jesus. Amém e amém.